Olá! Chegamos ao final do curso EAD Século XXI sobre Teologia do Corpo. Percorremos até aqui um caminho seguro e luminoso, ensinado pela Igreja, para termos as respostas para algumas questões fundamentais da nossa vida. Como sabemos, João Paulo II decidiu colocar essas catequeses sobre o corpo e o amor como base de seu magistério, ao dedicar os primeiros anos de seu papado para dar a conhecer aos homens de boa vontade qual é o plano de Deus para o amor humano em cada um de nós. Mas ao longo de seu pontificado, em vários outros documentos, os temas que ali foram tratados voltaram com a mesma importância. Por isso, ao concluirmos este curso, gostaríamos de dar uma visão geral sobre os temas estudados por nós, utilizando para isso também outros pronunciamentos, inclusive do Papa Bento XVI, e assim incentivar a todos a não pararem por aqui. E sim, temos a convicção de que estamos apenas começando. Nessas catequeses, nós encontramos o plano original de Deus sobre o que significa ser homem e ser mulher, sobre a sexualidade, o matrimônio e a família. Muitas propostas atuais sobre esses temas não são coerentes com a verdade e podem desvirtuar muitos do caminho certo, como nos alertou João Paulo II na sua carta às famílias. Acompanhe comigo no slide. A nossa civilização, com tantos aspectos positivos que possui, quer no plano material, quer no cultural, dever-se-ia dar conta de ser, sob diversos pontos de vista, uma civilização doente, que gera profundas alterações no homem. Por que é que se verifica isso? A razão está no fato de que a nossa sociedade se ter afastado da verdade plena sobre o homem, da verdade acerca daquilo que é o homem e a mulher, como são como pessoas. João Paulo II. Qual é esta verdade? É aquela ensinada por Cristo e transmitida fielmente pela Igreja. Nós temos aprendido até aqui que está inscrito no nosso corpo a imagem autêntica daquilo que Deus planejou ao criar o ser humano como homem e mulher. A sexualidade humana, longe de ser arbitrária ou sem sentido, revela um mistério que, se estivermos abertos, pode saciar a sede mais profunda que carregamos no nosso coração, a de amar e sermos amados. O mistério revelado é que Deus é uma comunhão perfeita de amor e que Ele nos criou, homem e mulher, para participarmos desta comunhão de amor. A teologia do corpo não é, portanto, uma teoria, e sim uma luz no meio da escuridão. Vemos na sociedade uma mentalidade de não diferenciação entre os sexos e com a teologia do corpo podemos admirar e redescobrir a beleza original da criação divina, maravilhando-nos que Deus tenha escolhido criar entre infinitas possibilidades o ser humano na sua unidualidade. Uma mesma dignidade para os dois sexos, o masculino e o feminino. De uma maneira esplêndida, o catecismo faz eco no plano de Deus. Veja na tela. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual. A diferença e a complementariedade físicas, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como se vivem entre os sexos a complementariedade, a necessidade e o apoio mútuos. Catecismo da Igreja Católica. Em todos os campos da sociedade, se fala e se mostra muito da sexualidade, mas quase sempre de uma forma despersonalizada, como se ela fosse um atributo externo da pessoa, podendo ser utilizado como acessório, seja para vender algum produto, seja para transmitir uma imagem falsa da mulher e do homem. Isso está longe do plano de Deus. A sexualidade é um dom, algo que pertence à essência do ser humano, que o define como tal, como homem ou mulher, e que jamais poderia ser usado para fazer do ser humano um objeto. Acompanhe comigo na tela o que disse Bento XVI ao falar da importância da teologia do corpo. O corpo fala-nos de uma origem que nós não conferimos a nós mesmos.
Vós teceste-me no seio da minha mãe, diz o salmista ao Senhor. E Bento XVI continua: podemos afirmar que o corpo, ao revelar-nos a origem, traz consigo um significado filial, porque nos recorda nossa geração que, através dos nossos pais, que nos transmitiram a vida, remonta a Deus Criador. Somente quando reconhece o amor originário que lhe deu a vida, o homem pode aceitar-se a si mesmo, pode reconciliar-se com a natureza e com o mundo. Bento XVI. Vemos como as perguntas sobre Deus e sobre o homem estão unidas. E o desconhecimento de Deus leva a trágicos erros sobre a vocação do ser humano. Devemos perguntar e meditar sobre as razões pelas quais Deus não apenas criou o homem e a mulher dessa forma, mas os chamou a uma união tão íntima quanto pura, ao se tornarem em uma só carne e serem colaboradores com Ele na geração de novas vidas. Enquanto a relação conjugal é colocada com tanta superficialidade por muitos meios de comunicação social, e o divórcio é exaltado como se fosse uma solução fácil, a teologia do corpo nos ensina o verdadeiro valor da intimidade sexual, seu poder unitivo e criativo, e como a família deve ser protegida e amparada para ser a base para a educação destas novas vidas. Veja na tela o que Bento XVI nos ensina. Matrimônio e família não são uma construção sociológica casual, fruto de particularidades, situações históricas e econômicas. Ao contrário, a questão da justa relação entre o homem e a mulher afunda suas raízes dentro da essência mais profunda do ser humano e pode encontrar a sua resposta só a partir dela. Isto é, não pode estar separada da pergunta antiga e sempre nova do homem sobre si mesmo: quem sou? E o que é o homem? E esta pergunta, por sua vez, não pode ser separada da interrogação acerca de Deus. Deus existe? E quem é Deus? Qual é verdadeiramente o seu rosto? A resposta da Bíblia a essas duas interrogações é unitária e consequencial. O homem é criado à imagem de Deus e o próprio Deus é amor. Por isso, a vocação para o amor é aquilo que faz com que o homem seja a autêntica imagem de Deus. Ele torna-se semelhante a Deus na medida em que ama. Bento XVI. Sabemos que existem duas vocações pelas quais o homem percorre o caminho de ser uma autêntica imagem de Deus: a vocação celibatária e a vocação matrimonial. Ambas têm a mesma fonte divina e revelam algo do mistério do amor trinitário. Acompanhe comigo na tela o que João Paulo II explicou na exortação apostólica Familiaris Consortium. A sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos dos esposos, não é em absoluto algo puramente biológico, mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Esta realiza-se de maneira verdadeiramente humana, somente se é parte integral do amor, com o qual homem e mulher se empenham totalmente um para com o outro até a morte. João Paulo II. O matrimônio é um sacramento, é um sinal visível do amor invisível de Deus. Por isso, ele tem critérios bem definidos que o separam e o diferenciam de qualquer outro tipo de relacionamento. E com o sacramento, os esposos recebem as graças para viver tal vocação, a um nível que, humanamente, poderia parecer duro demais ou impossível. A outra vocação que reflete o amor divino e o mistério da aliança de Deus com seu povo é a vocação celibatária. Vejamos juntos na tela como João Paulo II explicou na mesma exortação. Na virgindade, o homem está inclusive corporalmente em atitude de espera, pelas núpcias escatológicas de Cristo com a Igreja, dando-se integralmente à Igreja na esperança de que Cristo se lhe doe na plena verdade da vida eterna. A pessoa virgem antecipa assim na sua carne o mundo novo da ressurreição futura. João Paulo II. Ambas as vocações levam à santidade se forem vividas como uma resposta a um chamado de Deus. Como ensina e resume o Papa Bento XVI? Veja na tela.
Quando é lida no conjunto da tradição, a teologia do corpo permite compreender a grandeza da vocação ao amor, que é um chamamento à comunhão das pessoas, na dúplice forma de vida da virgindade e do matrimônio. Bento XVI. Eis a beleza da doutrina da Santa Igreja, que permite aos homens conhecer e percorrer a vocação com que Deus os chama. Que grande diferença faz em nossa vida saber para que fomos criados e o que devemos fazer para sermos felizes. Como é valioso não estarmos perdidos entre tantas falsas imagens do homem e da mulher e reconhecer que temos em Deus Pai a nossa origem e a nossa meta. E que Ele, em Seu Filho, nos deu todas as graças que precisamos para viver segundo o Espírito Santo, e não conforme a mentalidade deste mundo, como nos ensina o grande apóstolo São Paulo. Durante esse curso, ao estudarmos sobre Adão e Eva e como era a união entre eles, estamos obedecendo a Cristo, que nos disse que devemos voltar para o princípio, para termos ali, com a clareza, o plano original de Deus para nós. E o poder da redenção não permite que, justificados pela graça, deixemos-nos dominar pelo pecado e vivamos longe da nossa vocação. Vejamos agora na tela como exprimiu com ardor João Paulo II ao ter proclamado que Cristo redimiu-nos, o que significa que Ele nos deu a possibilidade de realizar toda a verdade do nosso ser. Ele libertou a nossa liberdade do domínio da concupiscência. E se o homem redimido ainda peca, não é devido à imperfeição do ato redentor de Cristo, mas à vontade do homem de furtar-se a graça que brota daquele ato. João Paulo II. Cristo nos quer criaturas novas. Ele quer fazer do homem velho um homem novo. Não precisamos ter medo. Precisamos sim ter coragem para viver e anunciar esta boa nova a todos os povos. Temos uma grande responsabilidade ao concluir este curso, pois enquanto muitos ainda estão confusos ou perdidos sobre sua dignidade e vocação como filhos de Deus, nós tivemos a graça de ter contato com um tesouro que não deve ficar escondido, mas ser divulgado por cima dos telhados. Esperamos que cada um de vocês tenha recebido muitas graças durante esse curso e que Maria, estrela da nova evangelização, possa incendiar nossos corações para continuar a meditar sobre os mistérios da nossa fé. E assim, cada dia, podemos chegar mais perto daquilo que Deus planejou para nós, que é a nossa própria felicidade. Fiquem com Deus, até mais!